Gênesis 32. E Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar Maanaim. E Jacó enviou mensageiros adiante dele a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, região de Edom. E ele lhes ordenou, dizendo: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó diz assim: Eu habitei como peregrino com Labão, e fiquei lá até agora. E eu tenho bois e jumentos, rebanhos e servos e servas. E eu enviei para dizer a meu senhor, para que eu encontre graça aos seus olhos. E os mensageiros retornaram a Jacó, dizendo: Nós chegamos ao teu irmão Esaú, e ele também vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Então Jacó ficou muito amedrontado e angustiado, e ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelos. E ele disse: Se Esaú vier a um bando e o ferir, então o outro bando que sobrar escapará. E Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim: Torna a tua terra a tua parentela, e eu te tratarei bem. Eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, rogo-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira. E a mãe, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Eu certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por ser uma multidão. E ele pernoitou ali aquela mesma noite, e tomou do que veio a sua mão por presente para Esaú, seu irmão, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele os entregou na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E ele ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és tu? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então tu dirás: Eles são de teu servo Jacó. É um presente enviado ao meu senhor Esaú, e eis que ele também está atrás de nós. E assim ele ordenou ao segundo e ao terceiro e a todos os que seguiram os rebanhos, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o encontrardes. E dizei além disso: Eis que teu servo Jacó está atrás de nós, porque ele disse: Eu vou apaziguá-lo com o presente que vai adiante de mim, e depois eu verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo pernoitou aquela noite no acampamento. E ele levantou-se naquela noite, e tomou suas 2 mulheres, e suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro. E enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: Deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele lhe disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E disse-lhe: Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens. Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dize-me, rogo-te, teu nome. E ele disse: Por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada.
E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje do nervo que está sobre a junta da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó no tendão que se encolheu. Gênesis 33. E Jacó, levantando os seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel, e entre as duas servas. E ele colocou as servas e os filhos delas à frente, e Lia e seus filhos depois, e Raquel e José atrás. E ele passou adiante deles e se curvou na terra 7 vezes até chegar perto do seu irmão. E Esaú correu para encontrá-lo, e o abraçou, e se lançou ao seu pescoço, e o beijou. E eles choraram. E ele, levantando os seus olhos, viu as mulheres e os filhos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e eles se curvaram. E Lia também com seus filhos se aproximaram e se curvaram. E depois se aproximaram José e Raquel, e eles se curvaram. E ele disse: O que significa todo este rebanho que eu encontrei? E ele disse: Isto é para encontrar graça aos olhos do meu senhor. E Esaú disse: Eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que tu tens para ti mesmo. E Jacó disse: Não, rogo-te, se agora encontrei graça aos teus olhos, então receba meu presente de minha mão. Porque eu vi a tua face como se tivesse visto a face de Deus, e tu tiveste contentamento comigo. Toma, rogo-te, minha bênção que te trago, porque Deus agiu graciosamente comigo, e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu, e ele o tomou. E ele diz: Partamos, vamos, e eu irei adiante de ti. E ele lhe disse: Meu senhor sabe que os filhos são tenros, e os rebanhos e o gado com as crias estão comigo. E se os homens os afadigarem por um dia, todo o rebanho morrerá. Que o meu senhor, rogo-te, passe adiante do teu servo, e eu seguirei calmamente de acordo com o passo do gado que vai adiante de mim, conforme o passo dos meninos, até que eu alcance o meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite-me agora deixar contigo alguns do povo que estão comigo. E ele disse: Que necessidade tem? Permite-me encontrar graças aos olhos do meu senhor. Assim, Esaú retornou naquele dia no seu caminho para Seir. E Jacó viajou para Sucote e construiu para si uma casa e fez habitações para seu gado. Por isso o nome do lugar é chamado Sucote. E Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando ele veio de Padã Arã. E armou sua tenda diante da cidade, e ele comprou uma parte de um campo, onde havia armado sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E ele ergueu ali um altar e o chamou Eloei Israel. Gênesis 34. E Diná, filha de Lia, que ela gerou a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E quando Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela e a desonrou. E sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e ele amou a donzela. E falou amorosamente à moça. E Siquém falou com seu pai Amor, dizendo: Toma-me esta donzela por mulher. E Jacó ouviu que ele havia desonrado Diná, sua filha. Ora, seus filhos estavam com seu gado no campo. E Jacó manteve-se quieto até eles chegarem. E Amor, pai de Siquém, saiu para ter com Jacó, para conversar com ele. E os filhos de Jacó vieram do campo quando ouviram sobre isso. E os homens se entristeceram e se iraram muito, pois ele havia feito loucura em Israel ao deitar com a filha de Jacó, coisa que não deveria ter sido feita. E Amor conversou com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém anseia por tua filha. Suplico-te que lhe a des por mulher. E fazei vós casamentos conosco, e dai vossas filhas a nós, e tomai nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e adquiri possessão nela.
E Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: Achei eu graça aos vossos olhos, e o que me disserdes eu o darei. Pedi-me o quanto mais quiserdes de dote e dádiva, e eu darei de acordo com o que me disserdes. Mas dai-me a donzela por mulher. E os filhos de Jacó responderam a Siquém e Hamor, seu pai, enganosamente, e disseram, porque ele havia desonrado Diná, sua irmã, e disseram-lhes: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a alguém incircunciso, pois isso seria uma vergonha para nós. Mas nisto consentiremos convosco, se for de como nós somos, que todo homem entre vós seja circuncidado. Então daremos nossas filhas a vós, e nós tomaremos vossas filhas para nós, e habitaremos convosco e nos tornaremos um povo. Mas se não nos ouvirdes para serdes circuncidados, então tomaremos nossa filha e nós iremos embora. E as suas palavras agradaram a Hamor e a Siquém, filho de Hamor. E o jovem não tardou em fazer isso, pois ele tinha prazer na filha de Jacó, e ele era o mais honrável em toda a casa de seu pai. E Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade, e conversaram com os homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco, por isso deixai-os habitar na terra e negociar nela, pois a terra eis que é grande o suficiente para eles. Tomaremos as suas filhas para nós por mulheres, e daremos as nossas filhas a eles. Somente nisto consentirão os homens conosco para habitar entre nós, para sermos um povo. Se todo homem entre nós for circuncidado, assim como eles são circuncidados. Não serão nossos o seu gado, suas posses e todos os seus animais? Somente consintamos com eles e habitarão conosco. E a Hamor e a Siquém, seu filho, ouviram com atenção todos os que saíam do portão da sua cidade. E todo homem foi circuncidado, todos os que saíram do portão da sua cidade. E aconteceu no terceiro dia que, quando eles estavam doloridos, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram para cada homem a sua espada e vieram contra a cidade, corajosamente, e mataram todos os homens. E eles mataram Hamor e Siquém, seu filho, ao fio da espada, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. Os filhos de Jacó vieram aos mortos, saquearam a cidade, porque eles haviam desonrado a sua irmã. Tomaram as ovelhas deles, os bois, e os jumentos, e o que estava na cidade, e o que estava no campo, e toda a sua riqueza, e todos os seus pequenos, e suas mulheres eles tomaram cativas, e saquearam tudo o que havia na casa. E Jacó disse a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado para me fazer cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pequeno em número, eles se unirão contra mim e me matarão, e serei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: Deveria ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis 35. E Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e esteve comigo no caminho em que eu andei. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu embaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Então Jacó veio à luz, que está na terra de Canaã, isto é, Betel, ele e todo o povo que estava com ele. E ele edificou ali um altar, e chamou o lugar El Betel, porque ali Deus lhe apareceu, quando ele fugia da face de seu irmão. Mas morreu Débora, ama de Rebeca, e ela foi sepultada abaixo de Betel, debaixo do carvalho. E o nome do lugar foi chamado Alon Bacute.
E Deus apareceu a Jacó novamente quando ele veio de Padã Arã e o abençoou, e Deus lhe disse: Teu nome é Jacó, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel será o teu nome. E ele chamou seu nome Israel, e Deus lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja frutífero e multiplique. Uma nação e uma multidão de nações virão de ti, e reis virão dos teus lombos. E a terra que eu dei a Abraão e a Isaque, a ti eu darei. E a tua semente depois de ti eu darei a terra. E Deus subiu do lugar em que falou com ele, e Jacó levantou um pilar no lugar em que falou com ele, um pilar de pedra. E ele derramou uma oferta de bebida nele, e derramou óleo nele. E Jacó chamou Betel, o nome do lugar onde Deus falou com ele. E eles partiram de Betel, e era um curto caminho para chegar a Efrata. E Raquel entrou em trabalho de parto, e ela teve dificuldades no parto. E aconteceu que quando ela estava com dificuldades no parto, a parteira lhe disse: Não temas, tu terás este filho também. E aconteceu que enquanto sua alma partia, porque ela morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. E Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. E Jacó colocou um pilar sobre o seu túmulo. Este é o pilar do túmulo de Raquel até este dia. E Israel viajou e estendeu sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que quando Israel habitou naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o escutou. Ora, os filhos de Jacó eram 12, os filhos de Lia, Ruben, primogênito de Jacó, e Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, em Manre, a cidade de Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque peregrinaram. E os dias de Isaque foram 180 anos. E Isaque entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo, sendo idoso e pleno de dias. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Gênesis 36. Ora, estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada gerou a Esaú a Elifaz, e Basemate gerou Reuel, e a Olibama gerou Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens, que ele havia obtido na terra de Canaã, e foi para outra terra, afastando-se da face de seu irmão Jacó, porque as suas riquezas eram demais para que eles pudessem habitar juntos. E a terra em que eles eram estrangeiros não podia sustentá-los por causa de seu gado. Assim, Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom. E estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e gerou de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E ela gerou a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os sheiques dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o filho primogênito de Esaú: o sheique Temã, o sheique Omar, o sheique Zefô, o sheique Kenaz, o sheique Corá e o sheique
Gaetan e o Sheik Amaleque. Estes são os sheiks que vieram de Elifaz na terra de Edom. Estes foram os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o Sheik Naate, o Sheik Zerá, o Sheik Samá, o Sheik Mizá. Estes são os sheiks que vieram de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o Sheik Jeus, o Sheik Gelão, o Sheik Corá. Estes são os sheiks que vieram de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, que é Edom, e estes são os seus sheiks. Estes são os filhos de Seir, Oreu, que habitava a terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, e Dizon, e Ezer e Dizã. Estes são os sheiks dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom, e os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã era Tímina. E os filhos de Sobal foram estes, Alvã e Manaate, e Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aías e Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto, quando ele alimentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E os filhos de Aná são esses, Dizon e Aolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer são esses, Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dizã são esses, Uz e Arã. Estes são os sheiks que vieram dos Oreus, o Sheik Lotã, o Sheik Sobal, o Sheik Zibeão, o Sheik Aná, o Sheik Dizon, o Sheik Ezer e o Sheik Dizã. Estes são os sheiks que vieram de Ori, segundo os seus sheiks, na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. E Bela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão da terra de Temã reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade. E o que feriu Midian no campo de Moabe. E o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Hadad, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saul de Reobote junto ao rio reinou em seu lugar. E morreu Saul junto ao rio. E morreu Samlá, e Saul de Reobote junto ao rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aqubor, reinou em seu lugar. E Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos sheiks que vieram de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. O Sheik Tímina, o Sheik Alva, o Sheik Jatete, o Sheik Getete, o Sheik Aolibama, o Sheik Elá, o Sheik Pinom, o Sheik Kenaz, o Sheik Temã, o Sheik Mibzar, o Sheik Magdiel, o Sheik Irã. Estes são os sheiks de Edom, de acordo com as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos, e o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele.
E José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Ouvi, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Tu realmente reinarás sobre nós? Ou terás de fato domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que eu sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e a seus irmãos. E seu pai o repreendeu e lhe disse: O que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram. Mas seu pai observou o que se dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele disse: Aqui eu estou. E ele lhe disse: Vai, rogo-te, vê se está bem com teus irmãos e bem com os rebanhos e traz-me palavra novamente. Assim, ele o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: O que tu estás procurando? E ele disse: Eu procuro os meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando os seus rebanhos? E o homem disse: Eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: Vamo-nos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: Eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: Algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Ruben, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: Não o matemos. E Ruben lhes disse: Não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos para fazê-lo voltar ao seu pai. E aconteceu que, quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele, e eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade com seus camelos, carregando especiarias e bálsamo e mirra, transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. E Ruben retornou à cova. E eis que José não estava na cova, e ele rasgou suas vestes. E ele retornou a seus irmãos e disse: O menino não está, e eu para onde irei? E eles tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores e a levaram a seu pai. E disseram: Achamos isto, vê agora se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou suas vestes e colocou pano de saco sobre seus lombos. E lamentou por seu filho durante muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo. Mas ele recusou ser consolado. E ele disse: Pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Assim,
Seu pai chorou por ele, e os midianitas o venderam ao Egito. A Potifar, oficial de Faraó, o capitão da guarda. Gênesis 38. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá de seus irmãos, relacionou com uma adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua, e ele a tomou. E entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e ele chamou o seu nome E ela concebeu novamente e teve um filho, e ela chamou o seu nome Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E Judá disse a Onã: entra a mulher do teu irmão e case-se com ela, e levanta a semente de teu irmão. E Onã sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que quando ele entrava a mulher de seu irmão, ele o derramava no chão, para que ele não desse semente ao seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Pois ele disse, para que porventura ele não morra também como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. E no decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E Judá foi confortado. E subiu até seus tosqueadores de ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Irá, o adulamita. E contaram a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear suas ovelhas. E ela tirou de si suas vestes de viuvez, e se cobriu com um véu, e enrolou-se e sentou-se em um lugar aberto, que fica junto ao caminho de Tímina, porque ela viu que Selá havia crescido, e ela não havia sido entregue a ele por esposa. Quando Judá a viu, ele pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto sua face. E ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: vem, rogo-te, e deixa-me entrar a ti, pois ele não sabia que era sua nora. E ela disse: o que me darás para que possas entrar em mim? E ele disse: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás um penhor até que o envies? E ele disse: qual penhor eu te darei? E ela disse: teu selo e tuas pulseiras, e teu cajado que está em tua mão. E ele o deu a ela, e entrou nela. E ela concebeu dele. E ela, levantando-se, se foi. E colocou de lado o seu véu, e pôs as vestes de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher. Mas ele não a encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E ele voltou a Judá e disse: não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E Judá disse: que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito, e tu não encontraste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, contaram a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se, e também, eis que está com o filho da prostituição. E Judá disse: trazei-a, e seja ela queimada. Mas enquanto era trazida, enviou a dizer a seu sogro: do homem a quem estas coisas pertencem, estou grávida. E ela disse: reconheces, suplico-te, de quem são estas coisas, o selo, as pulseiras e o cajado? E Judá os reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá, meu filho. E ele nunca mais a conheceu. E aconteceu que, no tempo de seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, quando ela deu à luz, um pôs para fora sua mão. E a parteira tomou e amarrou sua mão um fio escarlate,
dizendo: Este saiu primeiro. E aconteceu que quando ele puxou de volta sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: Como foi que rompeste? Esta brecha seja sobre ti. Por isso seu nome foi chamado Pérez. E depois saiu seu irmão, e o que tinha o fio escarlate sobre sua mão. O seu nome foi chamado Zerá. Amém.